Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal atendeu ao pedido do ministro da Justiça e abriu inquérito agora à noite para investigar o caso das joias que o governo da Arábia Saudita deu para a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. O material foi apreendido no ano passado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A Polícia Federal deve convocar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro a prestar esclarecimentos sobre as joias apreendidas pela Receita Federal que teriam sido um presente do governo da Arábia Saudita à família Bolsonaro. O pedido para que a polícia apure o caso foi feito nesta segunda-feira pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, através de ofício. O documento, a que a reportagem da RIT TV teve acesso, diz que os fatos podem configurar crimes contra a administração pública. A denúncia feita pelo jornal Estado de São Paulo afirma que uma equipe do Ministério de Minas e Energia tentou entrar no Brasil ilegalmente com um conjunto de joias avaliado em mais de 16 milhões de reais, mas foi interceptada pelos fiscais da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos em outubro de 2021. As joias estariam na mochila de um assessor do ministro Bento Albuquerque e seriam um presente do governo da Arábia Saudita à família Bolsonaro. Após a apreensão, a equipe de Bolsonaro teria tentado fazer a liberação das joias que estavam sob a custódia da Receita Federal, mas não houve sucesso. Nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os procedimentos legais estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União não foram observados e que não houve tratativa oficial da Presidência da República para incorporar ao patrimônio da União as joias que seriam dadas de presente à família Bolsonaro. Haddad afirmou ainda que o valor do presente superior a 16 milhões de reais é absurdo e fora dos padrões. Em nota, a Receita Federal informou que todo cidadão brasileiro está sujeito às mesmas leis, independente de ser ou não agente público, e que aqueles que entram no país com bens de terceiros devem fazer a declaração dos valores. Afirmou ainda que a seleção de passageiros leva em consideração critérios de gerenciamento de risco. Além disso, após a divulgação da informação de que um segundo pacote com joias de valor inestimável entrou no país nessa mesma viagem, a Receita afirmou que esse segundo pacote só pode ter entrado no Brasil se trazido por outro passageiro e afirmou que o fato pode configurar crime contra a legislação aduaneira, porque não houve declaração dos valores. Uma investigação foi aberta dentro da Receita para apurar o caso. No fim de semana, em entrevista ao SBT, Jair Bolsonaro disse que não há ilegalidade no caso e que os presentes seriam enviados para o acervo da Presidência da República. Ficou na alfândega, eu não fiquei sabendo. 2, 3 dias depois, a Presidência notificou a alfândega que era para ir para o acervo. Até aí tudo bem. Tá? Nada demais. Poderia, no meu entender, a alfândega ter entregue, iria para o acervo e seria entregue à primeira-dama. O que diz a legislação? Ela poderia usar, não poderia desfazer-se daquilo, só isso, mas não. Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi. E outra coisa, eu vi alguns jornais, de forma maldosa, dizendo que eu tentei trazer joias ilegais para o Brasil. Não existe isso. Pelas redes sociais, Michele Bolsonaro disse que desconhece as joias. O analista político e presidente da Fundação Liberdade Econômica, Márcio Coimbra, explica qual seria o procedimento correto para a entrada do presente no Brasil. Pela lei, qualquer bem com valor superior a $1.000 precisa ser declarado à Receita Federal ao entrar no país. Por se tratar, segundo alegou Bento Albuquerque, de um presente oficial, o conjunto de diamantes poderia ser liberado do pagamento do imposto de importação, mas nesse caso deveria ser declarado patrimônio da União e não um bem de Michele Bolsonaro. A preservação dos presentes recebidos de chefes de Estado é regulamentado por um decreto de 2002 assinado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. O texto determina que quaisquer itens recebidos em cerimônias de trocas de presentes, audiências com autoridades estrangeiras,
visitas ou viagens oficiais sejam declarados de interesse público e passem a integrar o patrimônio cultural brasileiro. Certamente muito diferente do que vimos neste caso.